Veja o rei com retidão reinar. Ouça a língua com clareza falar. O fruto será paz, eu vejo em teus sinais de amor. O morto viverá e o surdo ouvirá o Senhor. E então, em meio ao caos, tu vens e acaba com a dor. De joelhos cantarei, Maranata, ora vem nosso Rei. E a ti cantamos, Jesus, nós te adoramos, Santo Jesus, a ti é quem clamamos, a ti a glória e o Boa noite, Bênção do Trabalhador. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Bênção do Trabalhador, que acontece todas as segundas-feiras, das 20 às 21 horas, e depois fica disponível para você compartilhar com outras pessoas, para você assistir em outros momentos, compartilhar com familiares, rever, eventualmente, esses episódios que você acha interessante. Então, hoje não será diferente. Sempre temos trazido aqui assuntos relevantes que possam abençoar a sua vida, te ajudar, fazer com que você tenha um crescimento espiritual, para fazer com que você possa também abençoar outras pessoas. E a gente sempre começa falando aqui, Adriano, para a pessoa compartilhar. Seja um evangelista também, utilizando esse canal aqui, esse programa Bênção do Trabalhador, da IEQ Sede Piracicaba, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós fazemos a transmissão tanto pelo YouTube da IEQ Sede Piracicaba, como pelo Facebook da IEQ Sede Piracicaba. Então, não deixe de compartilhar, não deixe também, você que está principalmente no ao vivo, não deixe de deixar suas perguntas, fazer seu comentário sobre o assunto. E hoje nós temos um assunto super poderoso, que nós vamos falar aqui sobre cura interior. Nós vamos entender
com uma grande especialista aqui, o que significa a cura interior, como proceder, como funciona, o impacto que dá isso na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, se de fato interfere em todas as áreas da nossa vida ou não, mas certamente você vai ser abençoado. Então, muito boa noite, que Deus abençoe todos vocês. E antes de começar aqui, dar o boa noite aqui para o pastor Adriano e a nossa convidada, vamos orar a Deus, apresentar a Deus esse momento tão especial para que o Espírito Santo de Deus nos direcione e conduza todos esses momentos que teremos aqui. Feche seus olhos, se possível. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, fazendo essa transmissão da bênção do trabalhador, Senhor, com esse assunto tão relevante, Senhor, que é cura interior, ó Deus. Que o Espírito Santo de Deus use, meu Deus amado, a nossa preletora aqui, a nossa convidada, a pastora Fátima, Deus, para abençoar as nossas vidas, abençoar e chegar, tocar o coração dessas pessoas que estão do outro lado, meu Pai eterno, assistindo em outro momento, seja no ao vivo, ou seja em outro momento do dia, outra semana, ou até mesmo em outro ano, Senhor, mas que de alguma forma ela possa ser abençoada através dessa mensagem, Pai. Nós pedimos a Tua direção, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. E boa noite, pastor Adriano, muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo Alexandre, toda a nossa audiência. Que alegria estar aqui mais uma segunda-feira. Segunda-feira fria, Mas chuvosa. começou a esfriar, né, pastor? Começou a esfriar. Mas hoje é um tema quente, hein? Um tema É um quente. tema quente, um tema que faz sentido para todas as áreas da vida. E às vezes a pessoa nem percebe que E existe nem essa... percebe. o impacto que gera esse tema, É. né, pastor? Aí a pessoa está acorrentada e ela vive de segunda a segunda acorrentada e não sabe o porquê. Então são detalhezinhos ali que a pessoa não percebe e que hoje a gente vai falar. Então, você que aí precisa de uma virada de chave na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, então fica ligado com a gente até o final. Amém. E a nossa convidada super especial aqui, pastora Fátima Duarte. Tudo bem, pastora? Esse super especial ficou pesado agora, hein? É para aumentar a responsabilidade mesmo. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é uma honra, um orgulho muito grande poder estar aqui com o pastor Alexandre, com o pastor Adriano, irmão da minha Sou pastor, amiga mas querida. estamos aí. Toma posse do pastor, já falei para você. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre a cura interior, na verdade, o poder da cura, né? Que trabalha sentimentos e emoções. E nada mais é do que o alvo do inimigo contra nossas vidas, né, pastor? Qual que é a arma do inimigo para esses tempos? Sentimentos e emoções. Verdade. Isso vem desde o Jardim do Éden, né? Ali ele já pegou Eva e Adão, né? Sentimentos e emoções. E o plano dele não mudou, né? Porque ele não é criativo, né? Ele só copia. E ele vem desde lá, destruindo a raça humana, com essa estratégia dele. E hoje nós vamos estar aqui, trazendo, né, para a igreja, você que está aí, vai compartilhando. É uma palavra poderosa para a tua vida, onde vai fazer você deslanchar, vai ter muitas respostas aqui. Pastor Adriano, psicólogo também. Essa é a minha área de psicoterapeuta e cura interior. Então, tenho trabalhado bastante com isso e tenho assim, visto muitas pessoas conseguir se libertar. Então, eu creio que hoje Deus tem uma grande vitória para a tua vida, em nome de Amém. Jesus. E a pastora Fátima, antes gostaríamos de agradecer ela. A pastora Fátima foi a responsável por trazer a pastora Tânia Tereza. Pastora Tereza, conhecida mundialmente aí, que trabalha uma muito com bênção, cura né? interior, com quebra de maldições. E ela fez um seminário aqui na nossa IEQ-sede. Inclusive, os vídeos estão disponíveis. Procura aí no link da igreja, dentro da igreja aí, procura aí a pastora Tânia Tereza. Tem 2 vídeos super especiais que você vai aprender muito e vai libertar também a sua casa, a sua família. Então, não deixe de acompanhar isso também, esse trabalho. E a pastora Fátima, ela trouxe, acompanhou, Sim. conseguiu a agenda com a pastora Tânia Tereza e trouxe ela para 7 dias de jejum abençoar. e oração. Amém. Para nos abençoar aqui. E a senhora tem feito um trabalho muito interessante, viajando vários lugares do Brasil, fazendo treinamentos sobre esse tema tão importante, Isso, né, pastora? trabalhando a cura interior e rompendo com as maldições hereditárias. E são 2 temas, pastor Adriano, que estão ligados. Então, a pastora Tânia, ela costuma falar assim, né? Mais ou menos dos problemas que você tem na vida, 70% tem a ver com a cura interior, né? Que a chave da cura é o perdão, né? Parece tão difícil, mas é tão simples, né? À luz da Bíblia. E 30% rompendo com as maldições. Então, são portas e brechas que estão abertas nas nossas vidas, que se nós conseguirmos fechar todas essas portas,
não tem como você não vencer em todas as áreas da sua vida. É verdade. Né? Então, graças a Deus, nós tivemos aí a pastora Tânia Tereza, que veio muito pronta, né? Ministrou aí 3 dias, 2 dias aqui na sede, um dia no Pastor Bortolazzo, no domingo no Pastor Bortolazzo de manhã. Então, aí são brechas, né, que a igreja aprendeu a fechar. E agora nós vamos estar batendo aí, né, no assunto que o pastor Toninho já esteve ministrando também. E nós vamos estar aí descendo em águas profundas, né, porque é um assunto muito interessante. Eu, inclusive, semana passada, por um problema muito grande. Estou ainda no meio do problema. E são 3 tipos de perdão que eu falei, né? O primeiro, o perdão que Deus te dá. O segundo, você se perdoar. E eu estou nessa semana, nesse ciclo de tentando me perdoar, e o outro que você tem que perdoar, o terceiro, né? Vou tentar entrar nesse tema também, que esse negócio de perdoar a si mesmo, às vezes o que acontece, né? Às vezes uma falha que você fez, uma decisão que você tomou errada, e a pessoa se julga, né, pastora? Exatamente. Eu me senti assim, não vou comentar aqui o fato, né, que acho que é muito particular, mas eu me senti envergonhada. Eu fiquei com vergonha da situação. Então, eu estou trabalhando isso ainda. A gente vai se autopunindo, né? Isso, Adriano, exatamente. E aí, aonde está mexendo, aonde o inimigo te afetou? Sentimentos, emoções, do seu emocional. Pastora Fátima, a senhora falou aqui na abertura, e olha que interessante, né? 70%, né, É mais ou menos, a gente fala, mas para a pessoa ter uma ideia. Arredondar. Isso. Isso é interessante. As armas do adversário, ela está apontada para as emoções. Ele é o nosso acusador, né, pastor É o nosso Adriano? acusador. Então, é na cabeça, na mente. Por que é tão difícil perdoar, pastora Fátima? Fala para nós. Porque nós somos o Adão pecaminoso, né? Nós somos carne, né? Tem muitos que falam assim, meu sangue ferve na veia. O único sangue que tem que ferver em nós é Aquele o sangue orgulho. de Cristo. É o orgulho. A falta de perdão, você foi no ponto certo. A falta de perdão é o orgulho, né? E Deus não tem parte com orgulho. Então, nós temos que perdoar. Porque qual foi a maior missão de Jesus na Terra? O perdão. Perdão. Né? Então, nós temos que perdoar. Lá atrás, no Antigo Testamento, fazia-se o sacrifício com o cordeiro perfeito. Né? Já estava anunciando Jesus, né? Que seria o perdão eterno. O cordeiro, ele perdoava temporariamente. Então, isso já vem desde o Antigo Testamento. Então, olha quanto tempo que Deus está nos ensinando, porque Deus é amor, né? Sim. Deus é compaixão, Deus é perdão. Ele que nos perdoa através de Jesus. Mas nós temos a nossa carne pecaminosa, né, pastor Adriano? Esse dilema, né? Ó, Deus nos perdoa através de Jesus na cruz, né? Mas a gente não gosta. Não quer perdoar. Não quer perdoar. E tem pessoas que, até se a senhora, né, tiver experiência assim, experiências pontuais, né? De pessoas que passam anos. A gente, como pastor, a gente convive com pessoas que ela sabe o que tem que fazer. Ela vai amargando anos e anos. Exatamente. E alguns até refletem, falam, não, é isso que tem que fazer. Então, alguns chegam até no final da vida. Sim. E lá no final da vida, ele vai liberar o perdão. Mas se foram 30 anos, 20 anos... Pastor Adriano, é o que eu mais encontro nas igrejas. Quanto mais idade a pessoa tem de cristão, de convertido, mais duro é o coração de perdoar. Os mais novos convertidos, mais jovens, têm mais facilidade de perdoar e entender. Agora, pessoas que estão há muitos anos, experientes, que conhecem... Eu tenho minha mãe como experiência, faleceu há 4 anos atrás. Minha mãe foi missionária há 50 anos. Uma mulher muito usada por Deus. Mas ela carregou, desde a adolescência dela, uma falta de perdão. Ela foi um tio... Ela falou que tentou abusar, né? Eu descobri quando ela tinha 74 anos, porque ela nunca falou para ninguém. Nossa, ficou escondido ali. Ela se tornou uma mulher amargurada. Aqui na minha mentoria eu falo, uma falta de perdão, uma pessoa com traumas... Tem causas sérias, né? Causas sérias. Essa pessoa, ela tem um coração que sangra. Um coração que sangra, ela tem uma vida em desordem. E o coração que sangra, os demônios se alimentam desse coração que sangra. Ah, como assim? Ele chupa o sangue desse coração? Não, das emoções. Sim. Daquele sentimento errado que está lá dentro. Gente, isso é forte, hein? Essa metáfora é forte. As pessoas... porque tem que dar um choque emocional nas pessoas. O coração, aquele coração que sangra emocionalmente por não perdoar, o inimigo se alimenta dele. Ele se alimenta daquelas emoções erradas que está lá dentro. Por isso que Davi, no Salmo 139, versículo 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim
algum caminho mau e me leva pelo caminho eterno. Nós temos que fazer essa oração todos os dias, porque todos os dias nós somos confrontados. Passamos por situações, e não é nem fora da igreja. Muitas vezes dentro da igreja, dentro da família, porque uma pessoa de fora te confronta, você não vai ficar, você fica com raiva no momento, mas passou. Mas aquela pessoa que te ama, que está junto com você, um companheiro de trabalho, uma pessoa que te trai, você vai alimentar Sim. aquele sentimento, porque a traição, eu acho que é um dos piores sentimentos, uma das piores sentimentos que você pode passar na sua vida. Que é alguém que está perto ali, né? Exato, uma pessoa que você confiou, você se abriu, você confiou nela, você entendeu? Então, é difícil. Daí o inimigo vem e trabalha nesse sentimento errado. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Isso quer dizer que nós vamos irar, nós vamos ter raiva. Mas não pequeis. O que o Senhor está dizendo? Não alimente esse sentimento. Entendi. Não deixe passar da meia-noite. Pastora, e o que a senhora pode trazer assim? Porque eu imagino... Deixa eu só concluir da minha mãe. E daí ela carregou a vida inteira. Então, ela se tornou uma pessoa, uma mulher amargurada, mesmo sendo uma missionária. Olha só. Ela tinha o dom de cura, de profecia, de revelação, da palavra. Uma mulher extremamente usada por Deus. Era uma nordestina e com autoridade, arretada, sabe? E o Senhor usava ela principalmente com cura. Mas aquela mágoa estava lá. Ah, mas se ela tinha mágoa e os dons? Os dons você não perde. Sim. O que a falta de perdão vai fazer com nós? Perder a salvação. Marcos 11, 25. E quando tiveres orando, perdoai. Porque se vós não perdoar, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Isso é sério. É uma fala de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Que se eu não perdoo, o Pai não me perdoa. E se o Pai não me perdoa, o que acontece, pastor Adriano? Eu perco a salvação. Perca a salvação. Só isso. E ele perco fala a até para salvação. perdoar os inimigos, né? Exatamente. E não é fácil, né? Perdoar os Não é inimigos, fácil. né? Exatamente. E quando a senhora fala assim, porque eu entendo... Aí, pastor, deixa eu só rapidinho. Não, É tranquila. que vai vindo. E daí, 3 dias antes de morrer, que ela liberou perdão. Olha só. Eu creio assim, ela sofreu muito, 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 muito. E eu creio que Deus, essa enfermidade, o sofrimento dela, da dor, da cama, foi Deus ainda que permitiu. Para ela não perder a salvação, eu creio que pela obra que ela fez, na obra do Senhor. Entendi. Entendeu? Porque ela era uma criança. E nosso Deus Olha é um só. Deus de compaixão, de amor, né? Então, vamos facilitar para Deus, gente. Vamos limpar esse coração, vamos perdoar. Você sabe que a senhora começou a falar algo bastante interessante, que às vezes eu acho que as pessoas, de uma forma geral, elas têm essa resiliência, essa dificuldade de liberar o perdão, às vezes por não saber as consequências que geram isso. Exatamente. Não ter um conhecimento profundo das consequências. E acho que, sabe que entrou também? Porque eu venho de uma família de pastores, missionários, tudo lá de São Paulo. Eu creio assim, às vezes, hoje não que nós temos mais conhecimento, mas assim, tipo assim, porque eu sou pastor, porque eu sou não sei o quê, o meu pecado não é pecado, Tá. entendeu? Minha falta de perdão não é falta de perdão. Então, eu creio que isso daí entrou também um pouquinho na história da minha mãe. Isso daí pesa também. E assim, outros exemplos que a senhora poderia trazer, falar assim, a falta de perdão, o que ocasiona? Que brechas que a gente dá no mundo espiritual? Existe isso? Tá, então vamos entrar lá. Geralmente, a falta de perdão, geralmente é um trauma que foi causado na sua vida, né? Tá. É um trauma. E quando eu sou uma pessoa cheia de trauma, minha energia é uma energia negativa. Como que eu vou curar esses traumas que nós estávamos falando aqui no início? Através do perdão. O perdão, ele é a chave da vida. É primordial na nossa vida. Jesus é o maior exemplo de perdão, né? Jesus morreu na cruz para quê? Para nos perdoar. Então, a palavra fala que nós temos que ter o caráter de Cristo. Então, o perdão. Por que a Bíblia fala tanto em perdão? Marcos 11, 25 fala, que eu já citei. Mateus 6, 14, no Pai Nosso, fala sobre o perdão. Efésios 4, 32 fala. Salmo 51, o salmo inteiro, Davi ali se regenerando com Deus do adultério e do assassinato que ele deu ordem contra o general dele, né? Então, ele está ali o tempo todo se reconhecendo nesse Salmo 51. Mateus 18, 21, que fala perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490. Não, é um número infinito. Né? Se for ver 490, você vai perdoar aí quase todos os dias, né? Então, e o Antigo Testamento também fala do perdão. Aonde que fala, pastora? Quando sacrificava o cordeiro vivo, o cordeiro perfeito no Yom Kippur, né?
Aí ali estava sendo praticado o perdão, mas era um perdão temporário, mas já anunciava o perdão de Cristo, que Já seria era, um é. perdão permanente, que hoje, graças a Deus, a nossa geração tem o perdão permanente aí. É só se olhar por dentro, como Davi, deixar o orgulho de lado, porque a falta de perdão é o orgulho, e Deus não tem parte com o orgulho, né? E o que acontece? Você cheio de trauma e você não perdoa, o diabo ele é o nosso acusador. Então, são brechas e portas abertas. E aquilo que eu falei, o diabo vai trabalhar sentimentos e emoções. A falta de perdão, o perdão, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Então, não é eu querer perdoar. Quando eu tiver um sentimento. Não. Eu tenho que perdoar para entrar debaixo de um princípio da palavra do Senhor, obediência ao mandamento do Senhor. É por isso que eu tenho que perdoar. É fácil perdoar? Não. Perdoar sangra? Sangra. Perdoar dói? Dói. Porque daí vem aquele pensamento, né? Não, eu tenho razão. Não, mas Isso. é um mandamento, é um princípio, né? É melhor você ficar sem razão, né? Eu tenho uma experiência disso aí. Acho que o Alexandre, eu já contei para o Alexandre. É melhor você ficar com a sua paz do que você ficar com a sua razão, né, pastor Adriano? Quando eu trabalhava numa grande empresa aqui, foi quando eu estava no regime CLT, foi onde eu tive mais sucesso. Mas antes de ter esse sucesso todo, eu tinha um atrito com um dos diretores e era todo dia aquela briga e eu guardava aquela raiva, aquele ódio. Sendo crente. Sendo crente. Era presbítero da igreja naquela época. E você vê como é, né? Né? Dentro do trabalho. E aí começou a crescer a raiz de amargura, aquela coisa toda. Eu não suportava aquele cidadão. A gente quer vingança. Que é vingança. A gente quer vingança. E aí a empresa ia dispensar, porque não tinha jeito. Eu tinha um cargo específico e eu tinha contato direto com aquele diretor e o negócio não estava bem. A empresa resolveu dispensar, mas uma pessoa do RH falou, vamos passar ele por um processo psicológico. Aí passei por um processo, a psicóloga identificou o problema e ela falou assim, olha, você vai ter que ir lá e você vai ter que pedir perdão para aquele Ah lá. diretor. Psicóloga, Olha olha lá. só. É. E aí eu falei... Porque, na verdade, psicólogo, psicoterapeuta, eu trabalho o perdão. Então, A gente trabalha o perdão. E aí eu queria esganar a pessoa. né? Pastor Adriano, até porque que a gente acha como é cristão, é porque eu sou uma pessoa boa. E você, então, E você não, acha mas que o outro filho é da ruim, igreja, o outro é ruim. Você acha que é mais brigava. forte, né? Do que... É. E A aí gente se acha bom. E o meu pensamento era, eu tenho razão. Eu queria o bem da empresa, eu fazia tudo certinho. Mas o meu comportamento estava em choque. Ok. A psicóloga falou assim, você vai ter que ir lá e vai ter que pedir perdão. Eu queria esganar ele. Imagino. E aí eu tentei fugir do processo psicológico. Eu falei, eu vou dar uma enganada aqui. E enganei até certo ponto. Aí não teve jeito mais. A psicóloga falou, olha, eu vou passar isso para a direção e não vai ter jeito, você vai ser dispensado. Eu falei, não, eu vou lá. Eu vou pedir perdão. E aí, contra a minha vontade, que foi falado aqui, a pastora Fátima, não é você querer, é um princípio, é um mandamento. Esquece quem tem razão. Sim. Exatamente. Então, mas aí eu fui. Você pode até ter razão, mas é melhor ter sua paz. Então, tem que fazer, né? Fazer. Aí eu falei, eu vou lá. Contrariado, liguei para ele, ô fulano, tá na sua sala? Tô. Entrei, ele falou assim, nem senta. Nem senta na Já sala. tava um clima. Tava, aquele climão. Eu falei, fulano, eu estava ensaiado aqui um discurso, e eu falei, olha, fulano, eu entrei aqui para pedir perdão do senhor, eu sou um funcionário, eu preciso entender hierarquia, mas estava tudo ensaiado aqui na cabeça. Falei, eu vou lá, faço Não isso foi e vai. sentimento. É. Não foi o coração. E aí eu fui falando, eu falei assim, olha, eu tenho que respeitar a hierarquia, eu penso de um jeito, o senhor pensa de outro, tá. Mas quando eu comecei a falar, porque a intenção era ficar 2 minutos e ir embora. Tá. Quando eu falei lá um minutinho, alguma coisa começou a acontecer em mim e começou a acontecer nele. Sim, olha lá. E aí, Isso. começou aquele clima, né? O poder do perdão. É. O poder da cura. E aí ele falou, Adriano, você é um menininho bom. Você tem família. Até ele brincou, você tem suas ovelhinhas lá na igreja. Mas aqui, eu falei assim, olha, eu sou o seu diretor, você vai ser dispensado. Aí eu falei uma frase e aquela foi do coração. Eu falei para ele assim, fulano, a partir de hoje começa uma mudança em mim. Nunca mais vai acontecer aquilo. Desrespeito, nunca mais. Aí eu falei assim, se eu tiver uma ideia, eu vou tentar vender para o senhor. Se o senhor não comprar, vai ser a ideia do senhor, acabou.
Ok. Aí foi um momento emocionante ali, foi até bonito. Aí saí da sala. No outro dia, a gente pensa que vai virar uma chave e o sol vai brilhar, tudo. Não, mesmo embate, mesmo. Só que eu tinha mudado. Exatamente. Quando ele entrou, deu aquele choque, mas eu tinha mudado. E aí ele viu uma semana, viu a segunda semana. E, resumindo, para quem ia ser dispensado, ele falou, Adriano, eu vou transferir você. E eu era um coordenador, ele falou, você vai gerenciar a unidade mais cara da empresa. Fui promovido. Sabe o que Hoje é meu aconteceu? amigo. Olha só. Quando ele fez a terapia, ali ele foi curado do trauma dele. Porque esse diretor fazia qualquer coisa que ativava o trauma dele. É por isso que ele tinha essa reação. Né, que é uma autodefesa, do inconsciente. Entendi. Então, o que acontece? Eu vou concluir aquela pergunta que você fez anterior. Quando a pessoa ela é cheia de trauma, que ela não perdoa, ela é uma pessoa emocionalmente doente, certo? A visão de ótica dela da vida, Alexandre, é totalmente distorcida. É como se fosse assim, você vai olhar aqui, a pessoa que emocionalmente é doente, ela vai olhar aqui, você vai olhar a pessoa curada e vai falar assim, nossa, é uma garrafa de água gelada. Ela vai falar, não, é uma tempestade dentro de uma garrafa. Poxa. Né? Então, é totalmente distorcida. distorcida. Por quê? Porque ela olha a vida através das dores dela. Então, ela entra no vitimismo. Porque eu sofro, porque o mundo é contra mim, tudo ela Ninguém me acha. ama. Ninguém me ama, Em tudo cima ela do que a acha. senhora está falando, deixa eu, uma pergunta assim pesada aqui que trouxeram para a senhora, Vai tá? devagar. Então vamos lá, ó. Uma pessoa da Bom, eu igreja. tenho o apoio do pastor Adriano. Uma pessoa da apoio igreja. forte aqui. Olha a pergunta aqui, de uma mãe. Paz, boa noite. Como lidar com uma adolescente que perdeu o pai por suicídio e não consegue perdoar o pai, porque fala que foi abandonada por ele? Isso é Ela normal. tem crises de ansiedades. Nós vamos até mesmo à igreja. Ela precisa passar por uma terapia. Aí ela vai conseguir entender. Porque na cabeça dela, a morte do pai, o pai abandonou ela, o pai deixou ela. Então, ela se sente rejeitada, abandonada por esse pai. Então, precisa trabalhar a rejeição. O trauma de rejeição, não sei a opinião do pastor Adriano, mas, na minha opinião, rejeição e o estrupo são os piores traumas que pode ter na vida de uma pessoa. Ainda mais, por exemplo, que nem ela, que é o pai. O pai o pai e a mãe são aqueles que têm que me amar e me proteger. Aí, de repente, eu fui rejeitada e agredida por aqueles que têm que me proteger. O que vai ser da minha vida? Eu estou sozinha nesse mundo. Então, uma pessoa adolescente, uma criança, ou um bebê que já vem desde o útero a rejeição, ela não tem como lidar com esse emoção. Ela nem sabe por que está passando por esses sentimentos. Aí tem que fazer uma terapia também. Tem que ter um acompanhamento Tem para que se ter um ajudar. acompanhamento, Precisa de uma ajuda, sim. Olha É lógico que a igreja, né, Jesus, ele pode trazer a cura instantânea, sim. Jesus traz a cura instantânea. Mas se ela não está conseguindo, porque a pessoa extremamente machucada e ferida... Que é o caso assim, de uma adolescente, né? Uma alma ferida, ela aborta a minha vida espiritual. Não consigo ter. Tá. Por quê? Até porque eu tenho uma falta de perdão, o diabo está trabalhando sentimentos e emoções, o Espírito Santo não divide a glória dele com ninguém. Quando eu tenho essa falta de perdão, ela está sendo mais forte dentro de mim do que o mandamento de Deus. Então, ela se tornou um Deus dentro do meu coração. Por isso que eu não consigo ter uma vida espiritual. E, por consequência, também, a minha alma doente, ela deforma o meu corpo. Como? Tristeza, angústia, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, timidez, medo, desistência, falta de enfrentamento. E aí vai. Doenças, né? A gente sabe que hoje 100% é comprovado que o câncer, já é comprovado cientificamente que todas as doenças têm um fundo emocional. Então, são N situações que a falta de perdão... Olha o que a falta de perdão causa, gente. Prestem bem atenção. Então, é muito mais fácil você perdoar. É difícil, eu não consigo, é mais forte ajuda, do que né, eu. pastora? Precisa de ajuda do Espírito Santo. Você é forte. Busca no Espírito Santo. Peça para ele segurar nas suas mãos. Eu falo, pastor Adriano, porque eu vim de um relacionamento de agressão física. Né? E tive uns problemas com meu filho também. Então, eu fui curada pelo Espírito Santo. Eu não passei por psicóloga, eu passei quando eu fiz o curso e comecei a trabalhar, que eu precisei passar, né? A gente tem que passar para poder... Eu achava que não tinha nada, deu um monte de lixo emocional. Principalmente, só um parênteses, principalmente quando a gente tem um exemplo dessa mãe,
Quando a gente começa... Porque às vezes a gente tem um conhecimento superficial, Sim. né? Só que quando a gente se aprofunda, né, tanto na terapia ou até mesmo buscar esse conhecimento, aí você começa a ver a importância na prática Sim. do perdão. Sim. Porque uma coisa é você falar, perdoa porque é importante para você ser salvo, para você ser curado, mas fica um negócio meio, né? Não, Aí o a pessoa perdão- tem que, quando ela vai com profundidade, ver exemplos, que a senhora pode Isso. trazer outros exemplos assim de casos reais que É que assim, aconteceu. a terapia, a gente leva a pessoa a visitar a dor. Porque a cura vem através de você visitar a dor. Os psicólogos, eu acho que é isso que fala, ressignificar, né, pastor Adriano? E nada mais é do que você visitar a dor. Fala um pouquinho disso, pastora. O que que é visitar a dor? É você ir lá naquele seu passado, a gente leva você lá naquele seu passado e você mudar ele, fazer ele diferente. Olhar Mas com aí visões diferentes. mas aí a gente entra com a parte técnica, né, da terapia, da psicoterapia, e a gente faz, né, e conduz a pessoa ali, né? E a pessoa ela só vai conseguir se ela se entregar realmente à terapia, porque se ela não se entregar e ficar ali duvidando, não vai acontecer nada, porque nós não somos deuses, né? Entendeu? É um processo, né, É pastora? um processo. O perdão, ele não é assim instantâneo. Ai, Senhor, eu perdoo. Não, o perdão, ele é gradativo. Tem perdão que a pessoa vai estar no ambiente da igreja, ambiente de cura, o Espírito Santo vai fazer a obra ali. Mas tem pessoas, que nem no meu caso, você vai liberar o perdão e você vai todos os dias orar, tem que falar o nome da pessoa, isso é muito importante. Você tem que falar o nome da pessoa, né, tanto para pedir perdão ou para liberar, e orando a Deus até você ver que aquilo não te incomoda mais. Aí realmente aconteceu o perdão. Porque se incomoda ainda, é porque não perdoa. Quantas pessoas que eu começo a terapia falam, mas eu já perdoei. Falo, então vamos entrar que eu trabalho com a técnica da respiração, vamos entrar lá no filme. Aí a pessoa entra no filme e aí aparece. Está aparecendo aqui? Eu falei, então se apareceu, é porque está aí. Tá. Ainda tem Porque quando tem o perdão, aquilo limpa. É um lixo emocional que você arranca. Entendi. Mas que a terapia vai dar uma amnésia? Jamais. Mas aquilo não vai te incomodar mais, porque você ressignificou. Você foi lá e fez diferente aquele passado. Tá. Pastora, assim, pela experiência que a senhora tem, que impactos que a senhora tem visto, assim? Às vezes a gente sabe, superficial, mas quando a gente escuta, assim, ao vivo, a senhora falando as experiências que a senhora teve, fala assim, É muito forte. o tipo de experiências que a pessoa estava tendo, coisas ruins, por falta da liberação do perdão. Sim. Que áreas da vida dela foram impactadas, assim, que a senhora pode trazer como exemplo, assim, para ver a importância disso? Sim, a pessoa consegue ser... eu mesmo fico impactada de ver, porque essa terapia é uma terapia de resultados rápidos. Tem pessoas que a chave já, na primeira sessão, eu consigo virar a chave dela, né? A pessoa parece que abre um leque. Ela começa a enxergar que aquilo que era tão difícil fica fácil para ela, principalmente quando entra nessa parte do perdão com pai e mãe. Eu trabalho desde o útero da mãe, né? Eu consigo levar a pessoa até ali. Mas é regressão hipnose? Jamais, até porque eu sou cristã. Tá. É a técnica da respiração, a gente trabalha com o inconsciente, né? Quando faz a respiração, manda muito mais oxigênio para o cérebro e a gente consegue liberar até aquilo que está bloqueado. Porque tudo que aconteceu na vida da pessoa, desde que ela está no útero da mãe, de ruim, está registrado no inconsciente. Então, se você consegue acessar o inconsciente, consegue trazer. Aí, quando a pessoa está fazendo o filme, aparece tudo. E ali a gente vai trabalhando. Eu faço a pessoa entrar várias vezes naquele filme, naquela situação, até ela conseguir liberar o perdão, ouvir também daquela energia ruim que está nela e aquilo liberar. Eu falo que é uma ferramenta que Deus trouxe para mim. Porque eu comecei a trabalhar, pastor, com a cura interior com mulheres na igreja, chá de mulheres, encontro de mulheres, e eu comecei a ver que eu tinha necessidade de algo a mais, que eu precisava de algo para ajudar aquelas mulheres. Não era só espiritual, porque nós aprendemos muitos anos na nossa vida a cuidar somente da nossa vida espiritual. Eu venho de igreja pentecostal, pastor Adriano também, né? Pastor Alexandre, não sei se vem de... Então, se você falasse que você estava triste, depressivo, está endemoniado, está no pecado, está no terror, né? Então, as pessoas tinham medo de falar. Só que a alma adoece. Sim. A alma fica doente. E uma alma doente, a pessoa tem ansiedade, depois depressão, e da depressão ela vai para o síndrome do pânico e dali tirar a própria vida. Esconde. E o pior é porque fala assim, porque eu estou na igreja, eu não posso ter esse tipo de problema. Exatamente. Né? Então, Não, mas isso acontece. A alma doente acontece.
1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz para nós cuidarmos do corpo, da alma e do espírito, para que sejam irrepreensíveis e santificados até a vinda de Jesus. Então, o que ele está falando? Eu tenho que cuidar, sim, do meu corpo, da minha alma e da minha vida espiritual. Nós não somos imagem e semelhança de Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, eles andam alinhados. Corpo, alma e espírito tem que estar alinhado. Então, se um dos três em mim não está alinhado, eu não vou fluir 100%. Então, tem que cuidar, sim, não só da vida espiritual. Pastora, eu queria que a senhora entrasse um pouquinho, o Adriano tocou um pouco no assunto, essa questão de perdoar a si mesmo, né? Porque muitas vezes no dia a dia, a senhora citou alguma coisa, eu errei. Nossa, eu não me perdoo porque eu errei uma vacilada que eu dei em alguma coisa, ou um relacionamento que eu escolhi, ou uma decisão difícil que eu tomei, e às vezes a pessoa fica se autocondenando. Qual que é a importância desse auto-perdão que a gente tem? Sim, porque se você não sabe se amar e você não sabe se perdoar, como você vai amar e perdoar o próximo? Impossível. Não tem como. Então, a primeira pessoa que você tem que perdoar e amar é você mesmo. Não egoístamente, mas tem. Né? Até para você entender a dor do outro, ter compaixão pelo outro. Então, quando eu não me perdoo, eu fico me culpando, eu entro no vitimismo também. E eu acabo aceitando aquela situação. E a minha vida não vai fluir. Então, eu tenho que me perdoar. Por quê? O que nós temos que fazer? Tudo que você passa de ruim na sua vida, ou escolhas erradas que você fez, né? Eu fiz muitas escolhas erradas quando eu estava fora da presença do Senhor. Mas eu aprendi a tirar como exemplos para a minha vida e não sofrer com as minhas escolhas erradas. Porque se você for começar a sofrer, né, se culpar com as suas escolhas erradas, você vai entrar numa depressão profunda. Às vezes a pessoa fala assim, eu mereço passar por esse sofrimento por conta de tudo que eu Não fiz errado. merece nada. Não, né? ninguém, Deus não fez ninguém para passar por sofrimento. Deus nos fez para viver uma vida abundante. Isso foi muito bem explicado no Rompendo com as Maldições. Rompendo com as maldições, eu vou perder a salvação? Não. Você vai perder, o diabo vai roubar a sua vida abundante, porque ele vai ficar te acusando lá diante de Deus. Então, é mais uma acusação que ele tem contra a tua vida. E você, o que vai acontecer? Você está na igreja, você ora, você dizima, você participa de campanha, às vezes, quantos pastores, né? Eu já passei por muita luta. E sua vida não vai e não acontece. Você fala, meu Deus do céu. Eu cheguei uma época de eu falar assim, mas eu não tenho mais o que renunciar, eu não tenho mais o que fazer, o que está errado? Entendi. E eu sou uma pessoa que converso muito com o Espírito Santo. E eu fico perguntando, questionando. Então, o que vai minando a sua fé. Vai minando a sua fé. Entendeu? Então, por isso que eu falei já no começo que nós temos que cuidar tanto o poder da cura, né, a cura interior, como romper com as maldições. Para você ter a sua vida, para você fluir sua vida, viver ela 100%. Entendi. Esse processo, a senhora tem visto pelas experiências, acaba sendo, claro, depende muito, a pessoa tem que querer, né? Como a senhora disse no começo, assim, eu preciso querer, né? A cura interior e romper com as maldições não é para todo mundo, é para quem busca. A pessoa tem É que para querer quem buscar. busca conhecimento. Tá. A palavra do Senhor, o Senhor não fala que a palavra é cheia de tesouros escondidos? Para você achar um tesouro, o que você tem que fazer? Procurar mesmo. Então, está tudo aqui na palavra. Não é coisa nova que está saindo agora. A cura surgiu agora, rompendo. Não, está tudo aqui. Tudo com base bíblica. Então, somos nós que não buscamos da maneira que nós temos que buscar a palavra do Senhor. Para termos a nossa libertação. A falta do perdão, pelo que a senhora está falando, também ele abre janelas para maldições. É isso, Sim. pastora? Sim, só que são as maldições que você leva na cruz, Tá. né? A falta de perdão são os pecados de responsabilidade sua. Rompendo com as maldições são pecados geracionais que você herda dos seus antepassados. Então, as maldições da falta de perdão é o que você vai levar para a cruz. Liberar o perdão. E aí, Jesus ali quebrou todas as maldições, né? Entendeu? E essa questão quando não se perdoa, como que é, pela experiência que a senhora tem no mundo espiritual? Abre brecha para que o inimigo atrapalhe todas as áreas também, né? É o que eu falei para você. Se você tem um sentimento, qualquer sentimento errado que você tiver aqui dentro, o diabo brecha. vai trabalhar. É brecha para os demônios se alimentarem. Eu passei por uma situação também, tem tudo a ver com o Alexandre falou. Essa pessoa, ela não conseguia parar em nenhum emprego. Entrava e saía. Ou era despedida.
E no último emprego, quando ela me procurou, ela tinha sido dispensada por justa causa. Um negócio um pouco chato lá. E aí a gente vai cavucando para ver o que está acontecendo. Sim. A pastora Fátima falou, muitas coisas estão ligadas dentro de casa. É o perdão que não foi liberado dentro de casa, Dentro de ali, casa. de pessoas próximas. Isso. Familiares, né? E até a pastora Fátima falou, é um processo, gente. Não é um estalar de dedos, né? E aí a gente cavucando, É você cavucando. querer. É querer, né? É querer. E ele lá, e a gente cavucando. E Não ele... aceitar mais, pastor, aquela vida, aquela situação, aquela coisa que não vai, que não rompe, entendeu? E aí a gente percebeu que ele tinha vivido uma situação com a mãe, questão de afeto. Ele sentia, a professora falou de rejeição, ele sentia rejeitado em relação aos outros irmãos, Nossa. mas olha Isso só, acontece muito. ele comum. falou que minha mãe nunca falou que me amava. Isso. E aí, mas a gente só foi perceber cavucando ali, porque Isso. aquilo até então ele não percebia. Não, porque às vezes ele era tão criança quando teve essa percepção e está bloqueado lá, né, pastor? E só que o trauma está lá. E tá, porque assim, ó, todo trauma, lembra que eu falei que fica registrado no inconsciente? O inconsciente ele é atemporal, não tem idade, e você não domina ele. Então ele te domina, então ele te sabota. E você não sabe que está sendo sabotado pelo seu inconsciente. Você vê, e estava afetando a vida profissional dele. Exatamente. E ele não sabia por que eu não consigo parar em nenhum emprego. Rejeição, né? Rejeição. E aí ele ficava reativo no trabalho. Por quê? E eu fui começar a perceber quando eu fiz uma visita na casa dele. E eu fui lá cair de paraquedas, porque eu não estava conseguindo identificar. Aí eu vi uma turbulência familiar. Aí eu peguei aquela ponta e fui cavucando até achar. Tanto que, isso é importante até falar de exemplos, né? Quando eu peguei o celular dele e falei, manda um recado para sua mãe, fala que você ama ela. Ele não conseguiu. Não consegue. A pessoa sofre, chora, é uma dificuldade. Eu já tive pessoas, pastor Adriano, que na hora do perdão, são pessoas que passaram por situações muito terríveis. Na hora do perdão, dela ficar oprimida, porque eu faço online. Ela fica oprimida do outro lado e eu ter que orar e repreender. E ela me falava assim, eu estou vendo demônios, eles estão gritando para eu não liberar o perdão. Olha como é sério no mundo espiritual o perdão. Porque ela passou por abusos, estrupos, depois foi trabalhar em casa de prostituição, aí fez pactos com demônios, né, nessa casa de prostituição. Então, foram legiões que entrou na vida dela. E quando foi esse momento do perdão, para liberar o perdão para a primeira pessoa que abusou dela, aqueles demônios gritavam, ela fazia, não, porque ela tem visão e ela via. Eles falaram que não era para liberar o perdão. Então, é muito sério, pastor Adriano. Uma guerra, né? É uma guerra travada. Ali. Se a gente enxergasse o mundo espiritual, a gente ia ver as batalhas que a gente tem. Pastora, você sabe que lembrando o caso aqui da irmã que falou da filha que perdeu o pai, que cometeu suicídio. Sim. Eu certa vez estava vendo o pastor Abner, esqueci o nome dele, é de São Paulo. E ele contando as experiências que ele teve no Acre, lá no Pará. Ele falava que, nitidamente, ele teve várias experiências de ver pessoas se suicidando. E quando ele via algumas pessoas se suicidando, para ele estava muito claro que não era a pessoa, era um demônio. Sim. O demônio que estava tirando a vida daquela pessoa. Sim. Então, você vê que, às vezes, pegando o exemplo aqui desse caso, né, dessa pessoa, às vezes, quando você ressignifica, será que a pessoa queria mesmo? Ela não estava sendo tão oprimida porque aí ao entra ponto de levar ela para tirar a vida dela, entendeu? Sim, então, porque é isso que eu estou falando desde o começo, pastor. Um sentimento errado dentro do teu coração é uma porta aberta para os demônios trabalhar. E aonde ele vai trabalhar? Na sua mente. O sentimento está aqui. Ele vai trabalhar na sua mente. E aí, aquilo vai virando uma bola de neve. Então, a pessoa que entra numa depressão, o que é a depressão? Excesso do passado. Sim. Né? É a falta de perdão. Então, o diabo ele vai trabalhando ali, trabalhando. Qual que é o próximo estágio da depressão? A síndrome do pânico. A síndrome do pânico, a pessoa, na depressão, né, pastor Adriano, a pessoa já perdeu o colorido da vida, não tem mais sentido, ela não quer mais viver. Eu já tive depressão. Muito rápida. Mas você não quer conversar, não quer ver, não quer comer, a vida não tem mais graça, você não quer falar, por que eu estou fazendo esse mundo aqui? Para mim, nada tem mais graça.
Então, é a alma totalmente doente e o diabo trabalhando nessa emoção. E você vê Por que... isso que eu tenho que limpar o coração. E você vê que no caso dessa aqui, a pessoa quando ressignifica, eu imagino que a senhora veja isso, não é nem o caso... Ressignificar nada mais é do que o não é nem a perdão. rejeição pela filha. É assim, a pessoa estava tão oprimida que os demônios estavam tão tomando conta da vida Isso. dela que conduziu ela a tirar a vida dela. E às vezes não era nem o querer dela, né? Essa pessoa precisa de uma ajuda muito forte espiritual e precisa também de um profissional. Que muitas vezes ela só vai lembrar do suicídio. Achando Mas- que o pai rejeitou, né? Pegando um exemplo aqui, que talvez é uma coisa... Entra a maldição hereditária aí também, né? E talvez, Aí já entra. e talvez ressignificar, né, pastora? É lembrar de situações que ele foi o pai que orientou ela. Porque a gente Exatamente. lembra Teve das momentos coisas bons, né? Que nem o pastor Adriano estava falando do rapaz com a mãe. Eu tive um caso parecido. E aí eu consegui mostrar para ele que não é que a mãe não pegava, que ele queria colo, e que a mãe não pegava ele no colo, que ela estava muito ocupada fazendo as coisas, trabalhando, tinha um irmãozinho pequeno, né? E ele se sentiu rejeitado, e era uma rejeição violenta por causa disso. E essa mãe só estava cuidando da casa. Não era que a mãe Olha. queria passar, né? Mas era aquilo que ele Exatamente. percebeu, né? E aí, no filme, ele vê a mãe abraça ele e fala que ama tudo. E ali a gente consegue ressignificar esse passado. Gente, isso é muito sério, né? Tem um caso, só aproveitando o gancho, de uma pessoa que... é meu amigo hoje, né? Mas lá, quando nos conhecemos, ele cheio de traumas, e a gente identificou que tudo começou, pastora Alexandre, ele entrou na casa da tia, ele era pequenininho, e aí todo mundo ganhou uma caneca de leite quente, e chegou na vez dele, a tia não deu. E aquilo marcou ele, porque ele se sentiu Certeza que acabou o rejeitado. leite. Porque todos tiveram leite na casa da tia e eu não. Aquilo entrou na cabeça dele. Talvez para um, para outro, ali passava batido. Significante, Sim. Mas para ele marcou. E só foi virar a chave, tanto que ele não tomava mais leite. Olha. Olha só. Fala. E aí... Você aí vê como ele mexe com o mexe emocional, com a né? cabeça. Aí ele foi conversar com a tia nem lembrava disso. A tia começou a chorar. E ele falou, não, mas eu me senti rejeitado naquela época. Eu E aí- eu tenho uma história muito forte, pastor. É um rapaz de São Paulo, um rapaz muito bonito, fortão, 1,90 m, todo bombadão. E ele estava, assim, querendo tirar a vida. Quando ele tinha 7 anos, ele estava na casa da avó, era a avó e uma tia, e essa tia era doente. E estava toda a família reunida na mesa, se reunia. E a tia pede para ele pegar um remédio, essa tia doente. Ele vai, pega e traz o remédio para essa tia. Essa tia toma o remédio e morre. Ali na sala, na reunião. E uma outra tia, aquelas que têm a boca de bênção, né? Aquelas abençoadas da vida, falou, olha o que você fez com a sua tia, você matou a sua tia. Pronto, ele carregou isso para a vida. Olha. Ele carregou. Eu tive que trabalhar com ele 3 sessões para ele entender que não foi ele o culpado da morte dele. Na cabeça dele, ele era o assassino da tia. Então, ele se sentia a pior pessoa do mundo. Rapaz, com 35 anos. Se sentia a pior pessoa da vida. E a Por pessoa causa vai de uma atrofiando. fala. Então, eu sempre Ou seja, falo você veja que isso aí não é nem liberar o perdão para outra, é para si, né? para si mesmo. Para si mesmo. No caso dele, foi para si mesmo. E aí, depois, quando eu fiz a terapia, que ele entendeu, a pessoa chora muito. Chora, Não, é difícil, né? inconsolavelmente. Porque você está visitando aquela dor que você não quer visitar, né? Aí, no dia seguinte, ele conversou com a mãe. Aí a mãe falou, não tem... a mãe nem sabia que era isso. A mãe falou para ele, imagina, sua tia já estava com os dias contados, entendeu? E aí que ele ficou leve, ficou curado. Olha. Outra pessoa. Ele não estava conseguindo ir nos negócios, agora já está com uma loja aberta. Mudou a vida dele. Você vê que Mudou. aqui, em cima dos exemplos que a senhora está trazendo, tem muita gente que ela tem essa falta de perdão reprimido, né? Assim, ela não compartilha com ninguém. Tem vergonha. É, como você Tem falou vergonha. aqui, né? O Adriano trouxe, é a pessoa que passou anos e anos assim, ó. Tia, o leite lá, a falta de você dar o leite me magoou, Sim. me marcou, e ela nunca liberou, nunca A compartilhou com rejeição. ninguém, né? Ela não Isso daí sabia. formou rejeição nele, né, pastor? Foi. Então, a pessoa tem vergonha de falar. Nós temos vergonha. É. Nós gostamos de olhar o defeito do outro, mas não gostamos de nos olhar por dentro, falar das nossas dores. Nós não gostamos. Isso é comum no Que no ser orientação humano. que a senhora dá no caso desse, que nem do Adriano? Vamos supor aqui, o Adriano trouxe, às vezes é uma pessoa que está na igreja, ela fala assim, eu tenho aquela magoazinha assim com a minha tia. Que processo que ela pode fazer para trabalhar isso? Ela procurar a tia, falar, tia,
abrir e falar assim, tia, aquele Exatamente. momento, Exatamente. eu tenho uma mágoa e eu queria liberar perdão para a senhora, liberar perdão para mim, porque eu A venho... primeira coisa, Adriano, pastor Alexandre, eu acho assim que a pessoa ela tem que ir para a cruz. Falar para Jesus, porque a oração nada mais é do que uma terapia. Tá. Né? Porque você está ruim, você dobra o joelho ali, você ora, você fala, você chora, você levanta outra pessoa, não é assim? Você levanta, é uma terapia. Então, ora, busca a direção no Senhor. Quais são as palavras? Pede para o Espírito Santo colocar as palavras certas na boca dela, para ela chegar e ir até a pessoa e falar. É importante que ela vá até a pessoa, Muito desde que ela importante. esteja viva, lógico, Porque né? daí a pessoa vai esclarecer de uma lucidez tão simples, você entendeu? Porque o que acontece? A visão de ótica da criança é totalmente diferente da visão de ótica de um adulto. Sim. Então, aquilo que a criança enxergou, o adulto não enxergou. Então, para a criança, aquilo formou uma dor, para o adulto, não. Outra coisa, pai e mãe, muito cuidado com o que vocês falam para os filhos. Vocês têm o poder de travar ou destravar a vida dos seus filhos com as palavras que vocês lançam. Por isso que nós temos que ser abençoadores na vida dos nossos filhos, ter boca de profeta. Tem muitas pessoas travadas aí, porque ouviu palavras de depreciação dos pais, que antigamente falava, né? É muito comum, né? É. Hoje... Isso não vai dar para nada, isso aí não presta, aí puxou para fulano lá da família, que ninguém quer parecer com fulano. Então, a pessoa carrega, aquilo ecoa verdade, dentro da alma da pessoa. E a pessoa passa a acreditar, porque o nosso ninguém cérebro sabe, né? acredita nas informações que você passa. É verdade. Aí seu pai e sua mãe, que são os seus líderes, a vida toda falou isso na sua cabeça, o que você vai acreditar? É verdade. Vai acreditar neles, né? E fica muitas vezes no subconsciente lá Não é? e molda a pessoa ali no dia a dia, E né? a pessoa nunca compartilha com ninguém, né? Não, Não, Martina. pastor Adriano, quantos grandes empresários emocionalmente são pessoas destruídas? É. Dentro dos seus Ah. emocionais. E às vezes por causa dessas coisas tão É. parece pequenas, mas não são E carregaram, pequenas. né? É. Desde lá da infância, carregaram. Exatamente. Hoje- Pais disfuncionais vão criar filhos disfuncionais. É. Por que nós estamos vivendo uma geração tão desligada do mundo? Porque eu falo que a minha geração já vem de uma geração meio atrapalhada. E aí, o que nós acabamos criando? E o que os nossos filhos vão criar? Olha que sério. Como que os pais podem, assim, revisitar esse processo? Falar assim, puxa vida, eu não sei se eu falei algo pro meu filho. Pedir perdão para os magoou. filhos. Pais acham que não tem que pedir perdão. Tá. É muito nobre pai e mãe pedir perdão com filhos, porque nós erramos com os nossos filhos. Uma coisa importante, a gente reclama muito que as pessoas nos machucam, mas nós também machucamos pessoas. Isso quando a senhora Né? fala de pedir perdão, pelo que a senhora está falando, assim, um exemplo assim, periodicamente, fala assim, filho, eu quero pedir perdão se em algum Exatamente. momento... né? E o casal também, né? Quantos Tá. casais que estão aí, né? Sim. Se separando, às vezes por coisas tão pequenas, por falta, só por magoa orgulho, ele, né? né? Por Por orgulho. Pelo orgulho. Eu acho que se uma família tem uma conversa franca, transparente, é natural, né? Olha, Sim. aquilo me Os marcou, filhos não se gostei criam daquilo. assim, né, É. pastor Adriano? Mas hoje não tem conversa, né? O problema é que os comunicação. filhos não Não querem tem a se mesa, abrir, né? É, Então, tem a às comunhão da vezes mesa. isso que a senhora está falando de, periodicamente, eu não sei, talvez, o pai chegar no filho, eu queria pedir perdão por alguma coisa, tem alguma coisa? É importante isso, pastor? Esse filho vai ficar impactado. Tá. Oh, meu pai está me pedindo perdão. Meu pai reconheceu, né? Que um dia ele gritou comigo, que o que ele está falando me machuca. Né? Porque às vezes você quer que um filho seja do jeito que você quer. Que ele viva o seu sonho e não o sonho dele. E eles são diferentes. Sim. Né? Eles têm mais informações que nós, mas menos atitude. Puxa, isso Mas eles estão fazendo, eles estão conseguindo. E a gente, como veio de muita luta, né, para conquistar, a gente quer que ele... Nossa, eu pressionei muito o Davi. A Pressionei gente quer que ele muito. também passe achando que vai ensinar, né? Que ele precisa A gente desse coloca uma experiência. carga, né? Uma carga Exatamente, muito pastor grande. Adriano, uma carga que não é deles. Olha que Entendeu? importante isso, porque é algo que às vezes nós pais a gente não tem respeito. essa noção. É respeitar o tempo deles. O tempo deles é diferente do nosso. Nós já temos uma vivência, uma maturidade, uma visão da vida. Eles estão começando. E às vezes o pai vai só perceber, como o Adriano trouxe exemplo aqui também, fala assim, só depois de muitos anos você vai lembrar que Lá algo no final. foi magoado. Tem muita né? gente pedindo perdão no leito, antes de morrer. Minha mãe, né?
E a gente vê, infelizmente, vários casos assim, né? Ainda bem que Deus dá essa chance. Nessa chance. Mas uma Ele é um pessoa Deus de que... amor, né? A misericórdia dele a misericórdia é infinita. muito grande. Agora, você não liberar perdão é todo dia você beber um veneno, não? Um pouquinho do veneno do copo. Exatamente. E vai E bebendo é um isso que pouquinho vai hoje. transformando, né, pastor, nas doenças, né? Nas doenças. Poxa vida. E aí, E não liberar o perdão, o pastor está falando aí, é você beber o veneno e achar que o outro vai morrer. E você está morrendo. Olha que E o outro triste. nem lembra que você existe, está lá vivendo a vida dele. Poxa vida, que assunto. E o perdão, ele traz cura para quem perdoa e para quem é perdoado. Olha só, esse é algo de extrema importância. Às vezes é uma coisa tão natural, fala assim, você tem que perdoar os 10 mandamentos, mas a gente não tem, às vezes a gente não tem essa profundidade de conversa, muitas das vezes, para falar o impacto que tem. Né? Fala, muito tem que forte. perdoar, mas você tem casos É a chave muito da sérios, vida, né? Eu né? falo que é a chave da vida. E isso a gente tem que exercitar a todos os momentos, aqui como a pastora, o Adriano falou aqui, às vezes pedir perdão para os nossos filhos continuamente, pedir perdão para um familiar que está próximo, para a gente não deixar essa marca na vida dele e depois de muitos anos a gente descobrir que prejudicou a vida dela, né? Pastor, você perguntou o que vai ajudar, né? Vamos entrar aqui numa parte, ó. Quando eu sou uma pessoa curada, que eu aprendi a perdoar, eu passo a ter resiliência. O que é resiliência? É eu amortecer as pancadas da vida. Eu vou ter mais tranquilidade, não vou sofrer tanto, não vou me desesperar, né? É tipo assim, isso aqui realmente é uma garrafa de água, não é uma tempestade dentro de uma garrafa. Verdade. Então, tudo se resolve, né? Só não tem jeito para a morte. Então, vamos ter calma e vamos resolver. Então, aí a pessoa passa a ter resiliência. A resiliência vai te ajudar em todas as áreas da tua vida, porque você vai aprender a escutar. E quando nós aprendemos a escutar o outro, você passa a entender a dor do outro. Mas quando você não tem resiliência, tudo você é a vítima, você nunca escuta a dor do outro. Você nunca vai entender o outro. Entendi. Tá? Outra coisa, você, com a falta de perdão, o que vai fazer você ter na sua vida, né? Uma pessoa que não perdoa os traumas, né? Que não perdoa, não libera os traumas. Vai ser uma pessoa que muitos ficam procrastinando. O que é procrastinar? Está relacionado também Amanhã a eu perdão, faço, né? Tá, com a Falta parte, de perdão. com a parte emocional. E aí, às vezes, a pessoa escuta do pai, da mãe ou da família: ah, você é preguiçoso, você é vagabundo, tudo que você faz não dá certo, não vai para frente. E, às vezes, é um problema emocional, na maioria das vezes. Palavras que essa pessoa recebeu na vida. Né? Então, ela não acredita nela. Tudo que ela começa, ela não consegue. E o inconsciente, que está cheio de trauma, também sabota ela. Poxa vida. Quando ativa algum trauma que está nela. Quando eu perdoo, o que eu passo a ter? Enfrentamento. O que é enfrentamento? Eu vou de frente com os problemas da vida. Quando eu sou uma pessoa ferida e machucada, o que eu faço com os problemas? Eu me escondo. Olha que sério. Né? Eu não vou de frente, eu não resolvo. E quando você vai enfrentar, não é que vai desaparecer, mas você decidiu que aquilo não vai doer mais, né? Que não vai machucar mais. E parece que fica fácil para resolver, né, pastor? Parece que você enxerga uma luz no fim do túnel. Olha, tem uma experiência aqui, só para pegar esse gancho da nossa irmã Carmen Silva. Ela falou que ela passou por um período, uma pessoa traiu ela, e aí ela liberou perdão. E foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje ela tem gratidão, porque ela se ama, né? E ela conseguiu virar a chave da vida dela no depoimento aqui no Facebook, aqui na nossa live. Olha só, que importância. Né? Pastora, que assunto bacana, assim, a gente não tem ideia de que o perdão gera tantas informações importantes e relevantes para nossas vidas. Isso aqui é só um pouquinho que nós estamos falando, né, pastor Adriano? Tem muita Bastante informação coisa. sobre isso. Então, assim, muita coisa. a gente agradece muito novamente a presença da senhora. Posso só falar uma coisinha Pode, aqui claro. rapidinho? Eu quero só ler isso aqui para o pessoal entender. É um resuminho bem rápido. Então, assim, eu vim para passar por esses processos e se conectar com o mundo. Quando estou curado, eu encontro minha verdadeira identidade em Jesus, naquilo que Deus me fez para ser. Passo a viver meu propósito, intimidade com Deus. Um ouvido e um coração limpo para Deus. Passo a viver no sobrenatural com Deus. Todos nós temos uma missão para realizar. Fomos predestinados por Deus, temos uma mensagem a entregar. E só vou cumprir esses propósitos quando estou na minha verdadeira identidade. E Satanás, a missão dele é destruir seu emocional. Às vezes, antes de você nascer, para que você tenha um coração que sangra, feridas abertas, para roubar tua verdadeira identidade. Aí você paralisa, tem medo, tem depressão, ansiedade e não consegue viver o propósito de Deus
Deus para a sua vida. Entender quem eu sou em Cristo, porque eu vim para este mundo, aprender com as coisas negativas, aprender níveis de relacionamento comigo, com o outro e com o mundo. A vida é a soma de várias decisões. Se a vida está negativa, toma decisões mais saudáveis. Deus começa com aquilo que você tem. Deus mandou Moisés jogar o cajado para virar cobra. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então, é isso. Amém. Nossa, que maravilha. Pastora, eu gostaria que a senhora orasse, principalmente assim, para essas pessoas que ainda têm um coração meio preso ainda, quebrantado ainda, com resistência de, às vezes, liberar o perdão. Que a senhora possa estar nos abençoando e abençoando os ouvintes que estão no ao vivo e também que estão em outros momentos Sim, assistindo. deixa eu só falar mais uma coisa rapidinho. Queridos, vocês que estão aí me ouvindo e que vão nos ouvir ainda, né? Deixa o orgulho de lado. Não vale a pena, né? Às vezes é sua família, seu filho, seu marido, sua esposa, e às vezes você deixa de viver uma vida abundante. Minha mãe foi uma pessoa tão amargurada, a gente tentou tanto viver bem com ela e nunca conseguiu, porque ela só reclamava, nada estava bom, né? Pela falta de perdão. Então, às vezes a pessoa que está do teu lado, ela está precisando de ajuda. Então, você busca em Jesus e, se precisar, busca uma ajuda profissional também, mas deixa o orgulho de lado, porque Jesus está voltando. Nós estamos Amém. muito perto da vinda de Jesus e nós temos, né? Não vamos perder a salvação para o diabo, não. Em nome de Jesus. Amém. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por essa noite de comunhão da tua santa palavra, pela presença do teu Espírito aqui, Senhor, no nosso meio, nos dando a tua direção. Pai querido, em nome de Jesus, alcança cada ouvinte, cada pessoa que esteve aí, Pai querido, buscando uma direção, buscando uma resposta. E eu creio, Pai, que muitos entenderam o que o Senhor quis dizer aqui essa noite. Então, Espírito Santo, entra com as tuas mãos poderosas de milagre, vai agindo, vai tocando no oculto, no profundo. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda teus filhos, ajuda a tua igreja, Pai. Arranca todo orgulho, todo sentimento errado, Pai querido. Cura na alma, cura no espírito, cura no corpo, Pai. Manifesta teu poder, a tua glória. Dai sabedoria a teus filhos, Pai, para eles entenderem a tua palavra. É que eu te peço essa noite que nós possamos ter uma semana abençoada, debaixo da bênção, da graça, da unção do teu Espírito Santo. Abençoa a vida dos nossos pastores, de todos os líderes, Pai, da igreja e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, e como as pessoas podem encontrar a senhora? Através senhora do está? Instagram. Qual que é o endereço do Instagram? Pastora Fátima Duarte, 58, e Fátima Duarte, terapeuta TRG. Meu atendimento é online. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram ou Facebook também. E aí eu vou estar falando com você. Amém. Adriano, boa noite. Boa noite, Alexandre, pastora Fátima, toda a nossa audiência. Olha, que programa, hein? Programa. Que assunto interessante, hein? É importantíssimo. Então, que Deus abençoe a sua família aí, a sua semana, e que o que foi falado aqui produza frutos. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês todos, que Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, na minha vida e na sua vida. Tchau, tchau. Amém. Passamos da hora, pastor.